Acabou agora há pouco o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ao ministro Alexandre de Moraes. Cid falou sobre o plano de golpe de Estado articulado por militares no final de 2022, que incluía a execução do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do próprio ministro Alexandre de Moraes. O plano foi revelado pela Polícia Federal durante investigações que aprofundaram informações obtidas por meio do acordo de delação premiada de Mauro Cid. Esse acordo, fechado após sua prisão no ano passado por falsificação de cartões de vacinação, permitiu que ele deixasse a cadeia após 6 meses de detenção. No entanto, com a descoberta do envolvimento de Cid em novos crimes, como a participação em discussões sobre o plano de golpe, o ministro Alexandre de Moraes deve reavaliar os benefícios concedidos no acordo de delação, podendo limitá-los ou até mesmo encerrá-los. Agora a gente vai direto para Brasília conversar com o nosso correspondente de política, Guilherme Mazieiro. Olá, Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui. O ex-presidente Bolsonaro, o general o general Braga Neto também e outras figuras importantes do ex-governo foram indiciados. O que isso significa na prática e quais podem ser os desdobramentos possíveis desse indiciamento? Fala, Cazé. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui em terra. Cazé, hoje a gente tem que ressaltar que é um momento histórico, é um dia assim, super importante pela gravidade do que a Polícia Federal apontou. Então, o que aconteceu hoje? Hoje, a Polícia Federal encerrou uma investigação que eles estavam fazendo há alguns anos já sobre tentativa de golpe no Brasil, né? Então, quando a gente está falando em tentativa de golpe, significa que algumas pessoas tentaram tomar o controle, o poder no grito, né? E não só no grito, porque a gente viu que não é só a história de minuta de golpe e tudo mais, mas essa semana teve uma operação focando em militares que estavam planejando, inclusive, a execução, o assassinato do Lula, do Geraldo Alckmin, que era o presidente e o vice-eleito, e do ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente da Justiça Eleitoral na época. Então, a Polícia Federal fechou essa investigação e mandou essa papelada toda para o ministro Alexandre de Moraes, que lá no Supremo Tribunal Federal é o juiz que acompanha essa investigação. Então, agora a gente está na fase do indiciamento, ou seja, a Polícia Federal, que há indícios, que há informações, elementos, né, de indicativos de que foram cometidos crimes sobre tentativa de golpe de Estado. Eu separei aqui o que a polícia coloca como os golpes, como os crimes, crime de abolição violenta do Estado, crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E a gente vai ver muito nas notícias falar em tentativa. E acho que vale explicar o motivo de usar tentativa. É o que está na lei, porque se a gente for julgar, né, a justiça, for julgar um golpe, a princípio não tem justiça, certo? Então, na hora que tem um golpe de Estado, fecha-se a justiça, enfim, muda-se completamente o regime democrático. Então, a simples tentativa, e aí tem as gradações que vão ser discutidas da pena, mas a simples tentativa já é um crime. Então, a polícia hoje viu ali elementos para indiciar Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por esses indícios de crime, né? Então, por que eu digo que é histórico e muito grave? Porque, além de um ex-presidente, a gente tem o coração político do governo, o centro de decisões do governo. Então, o Braga Neto, o general Braga Neto, que foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, é um ministério super importante, general Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, vive colado com o presidente, o Ramagem, que era responsável pela BIM, hoje é deputado federal, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, diversos generais. A gente tem aqui o Almir Garnier Santos, que é almirante da reserva e era comandante da Marinha. A gente tem também o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, general da reserva, né, e ex-comandante do Exército. Então, assim, comandantes de força, ministros do núcleo político, ministros super importantes, o próprio ex-presidente, outros diversos militares, políticos, assessores, que estavam envolvidos de alguma maneira nessa tentativa de golpe de Estado. E, caso só antes de te devolver, a Polícia Federal, né, mandou isso para o Supremo, para o ministro Alexandre de Moraes, então ainda está sob sigilo esse material, pelo que eu apurei aqui conversando com algumas fontes. É provável que em alguns dias isso, né, quando tiver uma decisão do ministro sobre esse indiciamento, isso venha a público, mas por enquanto
são algumas informações que a gente vai colhendo. E nessa investigação que a gente tinha ali eram alguns núcleos, né, para contar um pouco desse indiciamento que a gente já sabe. Na investigação foi identificado uma organização, de fato, né, com divisão de funções, tarefas e núcleos, um de desinformação e ataque ao sistema eleitoral, um por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, né, ganhar força e volume nessa tentativa de golpe, um núcleo jurídico, ele pensar a tentativa de quando tinha a minuta do golpe, né, toda aquela situação que passou pelo ex-ministro Anderson Torres, que era ministro da Justiça, um núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e um núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Então, esse indiciamento abarca boa parte do que a gente viu e já relatou aqui no Terra nos últimos anos. Então, vai passar pelo acampamento golpista, pela tentativa de invasão da Polícia Federal aqui em Brasília, a destruição de ônibus, tentaram explodir botijões de gás, a tentativa de explodir um caminhão-tanque de combustível próximo ao aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, o próprio dia 8 de janeiro, o acampamento golpista, que ficou muito grande aqui em Brasília, e agora, mais recentemente, que a gente descobriu na terça-feira, o plano de execução do presidente Lula, né? Então, o presidente eleito Lula, ele e o vice. Então, esses temas todos passam por essa investigação. O que aconteceu hoje é isso, e pela quantidade general, político, pessoas importantes que eu falei aqui, da gravidade que é de tentar se dar um golpe, a gente vê que hoje essa conclusão da Polícia Federal, de fato, é um episódio histórico para a gente, para a política brasileira. Casé. Com certeza, mas e como é que a gente pode conectar a operação dessa semana, né, que prendeu os militares que estavam planejando os assassinatos, com os depoimentos de hoje, né, e a posição enfim, e a divulgação do relatório da Polícia Federal? Casé, justamente hoje, a gente teve um depoimento do Mauro Cid para o ministro Alexandre de Moraes. Isso é super incomum. O ministro que cuida de um caso ali tomar pé de um depoimento de uma audiência, né? Isso nessa fase de investigação do processo. Por quê? A Polícia Federal, resgatando arquivos que tinham sido apagados, as investigações que eles fizeram, descobriu essa tentativa esse plano para tentar matar o ministro Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Os detalhes da investigação mostram, inclusive, que os militares ali, que eram de um grupo especial chamado de Kid Preto, um grupo especial do Exército, um treinamento de elite, assim, super restrito e difícil de chegar lá, esses militares estavam tramando a morte do Lula e do Alckmin por envenenamento, do ministro Alexandre de Moraes, até por execução, tinham levantado as armas que poderiam ser usadas, chegaram aí a campo para tentar levar esse plano de execução, né, de prisão e execução do ministro adiante. Mas, pelo relatório da Polícia Federal, por conta de um julgamento que aconteceu no Supremo, que acabou um pouco mais cedo, o ministro foi embora mais cedo, o grupo se desmobilizou e abortou essa ideia. Então, isso surge e veio a dúvida para a Polícia Federal de por que isso não teria sido abordado pelo Mauro Cid, ajudante de ordens ali, né, quase uma sombra do Bolsonaro, por que isso não teria sido abordado por ele, detalhado por ele na delação premiada. E aí que ele é chamado a prestar esses esclarecimentos, né, uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, para falar sobre isso. Então, o ministro está avaliando se os termos da delação premiada, né, ou seja, quando a pessoa se compromete a fazer uma delação, se dispõe a falar tudo, não é só o que quer, mas falar tudo, né, o que sabe sobre essa investigação, em troca de alguns benefícios, redução de pena, responder em liberdade e tudo mais. Então, o ministro Alexandre de Moraes está analisando se essa delação está de pé ou se os termos foram rompidos. Se eles foram rompidos, o ministro, né, pode cancelar a delação, manter as informações, as provas que foram dadas pelo Mauro Cid, e ele volta a responder como outras pessoas, outros investigados no caso de uma denúncia. Né? Mas essa fase agora, isso tudo acontecendo nessa semana e hoje, esse indiciamento. Por isso que eu digo que o ministro Alexandre de Moraes foi discutir com o Mauro Cid, que ele chamou para ouvir sobre os termos da delação, entender ali se de fato foi ou não rompido esse acordo, porque a investigação já estava muito encaminhada e foi, inclusive, concluída pela Polícia Federal, como a gente falou aqui agora há pouco. Casé. Certo. Minutos depois do indiciamento de Bolsonaro, ele acabou dando uma declaração ao Metrópolis que você teve a oportunidade de acompanhar. O que você pode nos contar sobre essa declaração, Mas?
Vou falar, Casa, é importante dar esse posicionamento desse outro lado do presidente Bolsonaro, e rapidamente eu só vou dizer aqui que fase que a gente está, para ninguém, porventura, entender errado, ou às vezes não sabe como que é o curso desse processo. É o seguinte: agora o que aconteceu foi que a polícia fechou a investigação e entregou o juiz do caso. Né? Nessa situação, o ministro Alexandre de Moraes, ele que acompanhou e autorizava as operações, o andamento da investigação. Então, agora o ministro, né, deve despachar isso aí para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público, e aí o Procurador-Geral, Paulo Gonet, ele recebe esse material, tem cerca de 800 páginas, e ele analisa, né? São basicamente 3 hipóteses. Se ele pega esse material e oferece uma denúncia para a Justiça, se ele pede o aprofundamento da investigação, ou se ele engaveta, descarta, não vê indícios de crime. Ele, voltando com isso para o ministro Alexandre de Moraes e pedindo o andamento do caso, aí sim, o ministro aceitando, aí começa, de fato, uma ação penal. Aí quem, né, tiver ali com o nome aceito, nesse pedido que foi feito pelo Ministério Público, vira réu, passa a responder, né, podendo ser preso, inclusive. Então, essa fase que a gente está é a fase bem inicial, antes de começar esse processo da ação penal. E aí, a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele deu ao Metrópolis, eu vou ler aqui, entre aspas, o que ele disse em entrevista, aspas do Bolsonaro: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. E aí ele segue, o Bolsonaro continua, entre aspas, lendo literalmente o que ele falou. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República e é na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. Então, aqui, aí, fecha aspas, foi isso que o ex-presidente disse. Resumindo o que ele disse, né, ele faz aqui algum ataque ali ao ministro Alexandre de Moraes e cita esse processo que eu comentei aqui, dizendo que a luta, na verdade, ou seja, o empate mesmo, onde ele começa a se defender mais fortemente no processo legal, é na PGR, Casé.